Olá, amigos amantes de antiguidade. Hoje, as alianças de moedas antigas e Antiquário Balker têm o privilégio de receber nada mais, nada menos esse ícone da história da nossa região, que está aqui do nosso lado. Eu até marquei aqui, galera, o que esse camarada aqui é. Ele é ex-seminarista, ex-professor, foi diretor e escritor. E nós vamos estar chamando hoje aqui, nada mais, nada menos, nosso amigo e professor Evacir Cristofolin, né? Ele está aqui conosco hoje, ele que é escritor desse livro que já temos aí, eu vou estar colocando no vídeo aí na edição, o livro já atualizado, a segunda edição, né? Segunda edição. Professor, eu quero agradecer ao senhor por atender o meu chamado de vir aqui bater um papinho conosco, tá? Quero agradecer e quero dizer que para mim é um privilégio, tá recebendo aqui e dar os parabéns por esse livro aqui, tá, professor? Eu quero iniciar uma pergunta para o senhor aqui. Se foi muito difícil fazer esse livro, foi difícil ou foi tranquilo? Oi, Dario, a satisfação é da gente, né? Minha, de estar aqui conversando contigo, e essa conversa depois deverá atingir outros tantos, né? Você é conhecida por outros tantos, então é sempre uma satisfação para a gente prestar alguns esclarecimentos, né, sobre o pouco que a gente sabe. Se foi difícil o livro, ele não foi fácil, não, mas a dificuldade maior que nós encontramos foi na busca de dados, né? Esse é o ponto difícil. Até mesmo porque, desculpa, professor, até mesmo porque ele traz bastante fotos dos dados, né? Sim. Notas originais que eu já vi, quem teve o privilégio de ler esse livro, se não tivesse só encontrado aí, dá um jeito de enviar esse livro para você. Ele traz bastante notas, né? Ali eu vejo as fotos, ele é muito bem ilustrado, e também fotos de notas, de escrita dos nossos antepassados, né? For melhor. Então eu dizia o seguinte, este livro, o complicado dele foi o encontrar, né, as fontes materiais e não materiais para você depois fazer a montagem dessa história, né? Porque somente na base de conversas é difícil, né? a gente não consegue abranger a totalidade da história. É mesmo uma prova a mais, né? Sim. E somente também na base documental também não chegamos lá. Então o que nós temos que fazer? Juntar a base documental, depois a conversa dos N entrevistados, né? E fazer a sintonia entre as duas coisas. Porque aí é que está a cientificidade, né, do trabalho, né? Exatamente. Então esse foi o dado. Nessa tua andança de escrever o livro sobre Pouso Redondo agora, não vamos falar da região, uma história que te chamou a atenção, professor, o que assim, ó, é isso aqui, eu fiquei encalcutado, encantado, uma história que te chamou a atenção, que está relatado num livro, de preferência. Me chama muito a atenção, dentro desse contexto, o divisionismo que existia dentro das primeiras famílias que para cá vieram. Eram divididas? Elas eram muito particularizadas. Não se uniram? Não tinha. Tá entendendo? Tinha muito dentro da cultura alemã, principalmente da cultura alemã, não minimizando a importância dela, de forma alguma. O professor falou para nós que uma das que chamou a atenção regional foi as divisões das famílias locais, não é mesmo, professor? Dentro do nosso município. Né? Isso, exatamente. Local. Exatamente, dentro do município aqui, uma das coisas, durante a descrição do livro, que chamou a atenção dele foi as divisões. Cada um no seu canto, mais ou menos, assim, cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Cada família tinha os seus interesses e eram só deles. Né? E as visitas dos pastores também. Só deles. O pastor só vinha cada casa uma casa. Tu vê que interessante, né? Professor, agora regional. Uma história que te chama a atenção da nossa região, do Alto Vale, aqui, Rio do Sul, Blumenau, essa região aqui, né?
Brusque. Brusque. O fato que me chama a atenção dentro desse contexto regional é a participação de uma figura que é bastante lendária, né? É o Martim Bugrelo. Ah, sim. O Martim Bugrelo. Que ele era uma espécie de entidade contratada pelo governo do estado, sim, para prestar serviços aos colonos. O prestar serviço significa, vai lá, afugenta para eles, era entendido assim, manda os índios embora, deixa os colonos trabalharem, né, plantar, criar o seu galinho, pronto. Mas no entendimento dele, era vir e eliminar a caça gente. Então o senhor está me dizendo então que o governo, mas ele lavou as mãos ou ele sabia que o Martim Bugrelo faziam esse trabalho? Para quem não conhece Martim Bugrelo, só lembrando, né, professor, que ele foi um cara, eu acho que posso dizer, sanguinário, né? Sanguinário. Ele matou muitos índios bugres na nossa região. Então, tu disse que o governo não sabia dessa matança? O governo sabia. O governo sabia tanto que a contratação dos serviços do Martim Bugrelo davam-se as contratações através da mediação do governo do estado, do governo da nossa província. Talvez não todas as expedições tenham se dado, né, sob esse manto, o contrato feito pelos agentes do governo do estado, mas em sua grande maioria sim. Tá, e tu me diga uma coisa então, na visão do senhor, que escreveu o livro, foi necessário, é complicada essa pergunta, foi necessário ou não foi necessário essa extinção, essa matança dos índios aqui na região naquela época? De fato é complicado dizer. É muito complicado. Botei o senhor na sinuca de bico agora aqui, né? Porque se eu te respondo assim, foi necessária a matança? Eu vou ser a favor, né? Eu vou ser a favor. Se não foi necessária a matança, talvez nós não tivéssemos tido o trabalho, né, desenvolvido da forma como foi. Poderia ter sido direcionado esse trabalho de uma forma diferente, mas era a forma que tinha no momento. Na época era normal quase, né? Era a forma que todo mundo matava bugre naquela época, era quase normal, né? Sim. Ele era um bicho do mato. É. E como tal, o bicho do mato não pode atrapalhar um bicho colonizador, que era o europeu que tinha chegado aqui para fazer o desenvolvimento da nossa região. Exatamente. Tem histórias, eu acho que não sei se o teu livro relata, não lembro, que Martim Bugrelo matava a criança, né, com o facão, jogava pra cima, né? Isso, tá relatado aqui, né? Foi relatado, sim. Jogava pra cima e a criança descia no facão. É verdade. De quem o senhor ouviu essa história? O senhor não lembra, mas... Essa história foi dita para mim pelo seu Bubi Raif, foi dita para mim por mais outros 2 ou 3 testemunhos, né? Também que foram ouvidos. Agora, outro detalhe, dentro desse contexto Martim Bugrelo, que ele fazia essa brutalidade, principalmente com crianças, né? Jogando-as para cima, ou mandando que fizesse esse jogo, né? E a para aqui na espada, é que um dos servos, digamos assim, né, dos parceiros da expedição do Martim Bugrelo, depois de ter feito esse serviço, ele foi tomado por um certo arrependimento e numa expedição no mato aqui na nossa região, e que ele pediu que seus colegas fossem caminhando, porque ele ia se atrasar um pouquinho, né, dando sinal aos companheiros que talvez ele tivesse que prestar serviços particulares a si próprio, né? E no banheiro. Daqui a pouco, ouve-se, né, o grupo que foi adiante, ouviu um tiro. E o cara havia se matado. Ele ficou para trás. Olha que história, gente. Olha que história é essa. Ele ficou para trás, arrependido da situação que havia vivido e havia sido o agente matador. Sim. E ele próprio se atirou. Bateu o remorso, né? Bateu o remorso. Pois é, Martim Bugrelo é uma lenda sempre questionável, né, na nossa região, né? Então, aquela história da nossa máquina, aquela máquina a vapor, eu quero tirar essa dúvida com o senhor. Ela veio por rio mesmo até Pouso Redondo? Veio. Por rio? Veio. E até Rio do Sul? Até Rio do Sul foi construída uma barcaça em Itajaí,
que para receber essa máquina, né? E por ela, né, embarcada na barcaça, ela veio subindo até a região que nós conhecemos aí por Subida. Nesse trecho ali, o que nos contaram? Que com carros de boi, né, 3 ou 4 juntas de boi, com um carro forte, botaram a máquina, não sabemos qual foi a força demandada, se foi no braço, pois é, muito provavelmente, em cima do carretão, até em cima da subida. Depois volta para o rio e vem até Rio do Sul. Essas histórias, elas estão todas relatadas no livro, né? Sim. Que a máquina tem. Eu achei interessante quando eu li o livro. Gente, é assim, ó, o livro do professor Evacir é um livro fantástico para daquela pessoa que ama a história. Porque ele trata todas essas questões em detalhes, toda essa questão, desde os nossos pracinhas, né, como eu tive o privilégio de entrevistar aqui o seu França, né? Sobre ele, sobre toda a galera que ajudou a construir o nosso município e a região do Alto Vale. Esse livro aqui traz todos esses relatos. Professor, agora mudando um pouquinho, para um momento descontraído um pouco com o senhor. O senhor que foi diretor, inclusive foi meu professor e foi diretor do colégio Arno Sirt, né? O senhor era muito conhecido pelo respeito. O professor Evacir é muito conhecido no tempo de colégio pela seriedade, pelo respeito. Como é que o senhor conseguiu esse respeito com os alunos, professor? Porque todo mundo, eu digo de passagem, a gente usa respeito, uns tinham até medo do tio Eva, né, com todo respeito, né? Tio Eva, lá vem o tio Eva, lá vem o tio Eva. Galera, isso é impossível, né, fazer entrevista com o professor e não falar sobre essas histórias. Como é que o senhor conseguiu esse respeito? Como diretor, professor, tudo? Dario, é uma história de vida dentro do Arno Sirt. Desde o primeiro momento que eu vim para Pouso Redondo, para o início da minha atividade profissional, 1974, a minha atividade profissional foi feita assim com base na seriedade, né, do professor dentro de sala de aula e no convívio professor-aluno, né? E naquela época, muito diferente dos dias de hoje, havia sim um certo distanciamento entre aluno e professor. Isso permitia sim um pouco dessa coisa que nós estamos falando de respeito. Mas coloco que está mais calcado na minha prática dentro de sala de aula e pela minha formação. A minha formação foi toda uma formação dentro de um colégio interno, colégio de padres, mas muito diferente, né, de uma formação que tu tem num colégio estadual, municipal ou particular, né, como aluno externo. Lá era interno, os nossos professores, eu vou dizer que a maioria deles eram europeus, padres vindos da Itália, vindos da Holanda, da França, e que faziam aulas conosco. E lá eles também tinham esse hábito já. Era mais era tudo muito sério, muito comprometido com o que estava se fazendo. E eu, como vou dizer, eu internalizei esta maneira de ser. Até mesmo que era difícil ver o senhor rir. Perfeito. Era difícil ver o professor rir. E essa forma internalizada eu trouxe para a minha prática dentro de sala de aula. Vivi muito isso. Para nós já ir caminhando para a reta final da nossa entrevista, voltando ali, a questão dos interesses pela história. O senhor acha que então há um desinteresse grande pela história? Ou não tem mais assim um interesse, somente os jovens, eu acho, o que o senhor diz? Não há, eu não consigo assim perceber um grande interesse até do aluno pela própria história, pelo fazer a sua própria história. Formar uma história, né? Exato. Uma lenda, né? Exato. Porque cada um tem que ter a sua história dentro de si, né? O fazer tem que ter o querer de fazer a sua história digna, respeitável. Né? Um legado, né? Deixar um legado. Deixar um legado. Exatamente. Então, se eu não tenho interesse em deixar o legado minha, verdade. Então o interesse pela história é maior.
Veja só, meus queridos que acompanham nós pelas redes sociais, como é bom você conversar com uma pessoa que tem um nível intelectual um pouco mais alto, porque eu nunca tive nada para notar isso. Como é que alguém vai ter interesse por a história se ele não tem interesse em deixar uma história para os antepassados? Não é verdade? É interessante deixar o legado, né? E é uma coisa... Cada um deveria ter essa preocupação. Né? Lógico que desde pequenino não, mas a partir do momento em que ele já se sente gente, que ele já se sente importante dentro da família, dentro da escola e dentro da sociedade, ele teria que ter a noção de que tenho que buscar a minha identidade. Eu não posso viver a identidade do outro. Né? E nem deixar que o outro viva a minha identidade. Então eu tenho que fazer a minha história. É verdade. Eu tenho que fazer deixar o legado, né? Deixar esse legado. Professor, para nós finalizar agora, eu quero fazer um bate-volta com o professor. Me veio aqui agora para fazer um bate-volta. Eu pergunto e o senhor só dá uma resposta. Perfeito. Sabe como é que é o bate-volta, né? Sim. Eu pergunto tal coisa, tal. Senhor, tal coisa, tal. Eu vou perguntar para o senhor é um homem satisfeito? Muito satisfeito. Valeu a pena escrever o livro? Valeu a pena. Com certeza valeu a pena porque penso que o município ganhou com ele. Eu particularmente me sinto satisfeito por ter feito esse trabalho. O senhor acredita em Deus? Plenamente. E em Jesus? Também. Certo. Deus e Jesus se confundem, né? Exatamente. Aí já entra outra parte daí teológica do assunto. Sim, sim. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para o senhor. Questão da história. Pouso Redondo, rico em história? Rico em história. Alto Vale, rico em história? Rico em história. Riquíssimo o Alto Vale em história. O senhor se considera um historiador? Primeiro, por ter sido um professor de história, sim. Depois, por ter pesquisado a história da nossa gente, da nossa terra, também. Maior alegria da sua vida? Ter sido professor da forma que fui, ter feito o trabalho, né, de escrever a história do Pouso Redondo e de ter criado a minha família. Para finalizar, tem algum projeto futuro na mente do senhor ou estabilizou por aqui? Não, nós estamos escrevendo outro livro, mas fora desse contexto, não um livro de história. É um outro livro que depende única e exclusivamente de mim, né? Da minha cabeça. Eu não vou buscar fontes. É o conhecimento do senhor próprio. Exato. Digamos assim, é um romance, é um livro de contos, né? Sim, esse projeto... Professor, para mim foi uma honra. Uma dó é nosso tempo ser curto, professor, porque, como eu falei, eu gosto de colocar um vídeo de no máximo 20 minutos, para que todos assistam, me acompanhem e aprendam um pouco mais sobre a nossa história. Para mim foi um privilégio receber o senhor aqui, estou muito feliz mesmo, contente com a sua visita aqui. Quer deixar algum recado, professor? Sim, que foi uma satisfação muito grande, né, ter conversado com o Dario, né, que é amigo da gente de longa data, né? Satisfação, graças a Deus, graças a Deus. E que, quem sabe, você que vai estar ouvindo, né, esta conversa, possa se interessar também um pouco mais pela sua história, né, pela sua história, pela história da sua família, porque tem um dizer assim, que quem não tem história não é ninguém. Não é ninguém. Né? O município que não tem sua história, ele passa despercebido no contexto da história de seu estado. Né? E dizer assim que eu me sinto honrado também por ter sido agraciado com, eu diria assim, com a graça que Deus me deu, de poder ter escrito isso. E inclusive esse livro aqui tem até uma dedicatória. Eu não sei como ela veio parar na minha mão, mas ela tem dedicatória do senhor aqui. Eu não sei como. Professor, muito obrigado, tá? Foi um prazer conversar. E nós encerramos esta entrevista com a frase que ele citou hoje aqui. Pense você se você tem deixado uma história. Pense no teu legado. Pense em deixar
deixar um legado para os teus filhos, deixar uma história, para que quando os outros contarão, lembra aquele fulano, aquele Deltan, você tem uma história também. Valeu, um abraço, fica com Deus, dá o seu like, curte, compartilha, comenta, faz o que dá para ajudar nós aí na página do Facebook, do canal do YouTube. Dario Balker, canal do YouTube, Aliança de Médias Antigas e Antiquários Balker, nosso Facebook. Valeu, um abraço, fica com Deus, valeu. Um abraço. Valeu.